Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, para a gente dar início a mais uma aula de revisão aqui para o Enem, né, para esse quarto Enem aqui no Magistrar. E meus amigos, a aula de hoje é sobre poder legislativo, uma matéria importante também, sempre muito questionada em prova, né, GV gosta de cobrar, e a gente vai fazer uma análise hoje bem completa aí dos principais pontos exigidos, né, nas provas de um modo geral, especialmente focado aí no Estatuto dos Congressistas, né, imunidades, foro por prerrogativa e todas as modificações que nós tivemos no ano de 2025, extremamente relevantes, como elas impactaram aí, né, o foro por prerrogativa especialmente, e de todas as autoridades com cargo eletivo. Então, tenho que fazer uma análise bem específica com vocês hoje aqui, tá? Além disso, também vamos abordar aí, pelo menos, alguns aspectos mais relevantes das comissões parlamentares de inquérito. Eu até trouxe um esquema bem legal para a gente poder fazer isso. Vamos lá? Então, bora lá, né, galera? Deixa eu já compartilhar o nosso material. Vou pegar aqui o nosso material. Aqui, para partilhar com vocês. Está aqui, aula 4, Poder Legislativo. E a gente começa, né, com uma rápida, mas importante introdução sobre o poder legislativo. Nós sabemos, né, que o poder legislativo, ele é um poder que tem uma característica bem interessante, porque ele tem duas competências típicas, né, duas funções típicas, que é legislar, ou seja, criar as normas jurídicas gerais e abstratas que inovam no ordenamento jurídico, né, aquela capacidade, aquela potência de inovar, né, de modificar, distinguir, né, direito. Isso é muito interessante. E uma outra, muitas vezes esquecida, mas também muito relevante, que é a função fiscalizatória, né? Ele fiscaliza a administração pública. Essa é uma competência do legislativo, meus amigos. E aí nós temos pelo menos dois institutos a destacar: as comissões parlamentares de inquérito e os tribunais de contas, né? Então, extremamente relevantes aqui nesse tema. Ótimo. Bem, dito isso, eu trago aqui para vocês, né, um desenho, né, ou um esquema que retrata a estrutura do poder legislativo brasileiro. Então, nós temos em âmbito federal duas casas, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que unidas dão origem a uma terceira casa, mas que é um órgão, né, que é composto por outros dois, que seria o Congresso Nacional, que inclusive tem uma mesa específica, né? Então, Câmara mais Senado dá Congresso, né? E, portanto, nossa estrutura aqui a nível federal é bicameral. Já no âmbito dos demais entes federados, nós temos uma estrutura unicameral, né? Então, no âmbito dos estados, as assembleias legislativas dos estados, no âmbito distrital, a Câmara Legislativa do DF, e, por fim, né, em âmbito municipal, as câmaras municipais de vereadores. Maravilha, isso daqui já é mais do que conhecido. E aí, né, dentro, né, dos titulares desses cargos eletivos do Poder Legislativo, senadores, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores, surge um regime na Constituição Federal muito importante, chamado de Estatuto dos Congressistas, que condensa as principais normas aplicáveis a esses parlamentares, né? Então, a Constituição Federal, ela tem um conjunto de normas que regulamenta, né, que assegura ali o exercício desse mandato eletivo livre, né, e acaba regulando, portanto, o exercício desse poder legislativo para cada um desses representantes do povo eleitos, né, no âmbito do legislativo. E esse Estatuto dos Congressistas, especialmente, né, é muito cobrado em dois temas: as imunidades parlamentares e o foro por prerrogativa, meus amigos. Então, vamos lá, vamos começar a falar deles. Primeiro, eu trouxe um slide que traz para a gente aqui, né, uma análise geral, tá? Uma análise geral das imunidades parlamentares. Então, aqui, eu não estou analisando, né, nenhuma delas especificamente, tá? Isso vai acontecer a partir do próximo slide. Aqui eu trouxe algumas questões que são comuns a todas as imunidades. Então, todas as imunidades parlamentares, elas vão, né, ter essas características aqui. Então, beleza, a primeira delas, né, todas as imunidades começam na diplomação
e se encerram com o término do mandato. Então, perceba, começa na diplomação e se encerra quando o parlamentar deixar ali o cargo, deixar o mandato, né? Isso pode acontecer porque o mandato acabou, isso pode acontecer porque ele renunciou, isso pode acontecer porque ele foi cassado, ou porque ele perdeu o mandato por qualquer outra razão, né? E assim por diante. Então, perceba, o início é na diplomação e o término é quando ele deixa o mandato. E aqui é sempre importante lembrar, né, que a diplomação, ela ocorre antes da posse, né? Antes da posse. Então, é sempre muito importante lembrar disso. Temporalmente, a diplomação vem antes da posse. Então, você tem lá a eleição, tem lá, né, a homologação do resultado, e aí você tem a diplomação do candidato eleito. A diplomação ocorre, inclusive, no ano da eleição, enquanto a posse só ocorre no ano seguinte, entendeu? Então, é muito importante lembrar disso, tá? E aí, obviamente, essas imunidades vão durar aí até que ele deixe o mandato, né? Até o término aí do mandato dele. Maravilha. Meus amigos, dito isso, a gente tem uma segunda observação também muito importante, né? Que é a seguinte: se o parlamentar se licencia para ocupar um outro cargo, né? Então ele sai lá, ele é deputado federal, ou senador, e deixa ali o cargo para ser ministro de Estado. Ou ele é, sei lá, deputado estadual, e deixa o cargo para ser secretário ali do estadual, né? Nesses casos em que ele se licencia para ocupar, né, um outro cargo, a imunidade dele fica suspensa, né? Então a imunidade, ela será suspensa durante aquele período. Então ele não perde a imunidade, mas ela fica suspensa. Então ele não goza dela durante aquele período, tá? Ele não vai ser protegido por ela durante o período que ele tiver licenciado para outro cargo. Agora, já faço uma observação importante, até depois devo até repetir isso quando trabalhar foro. O foro você não tem suspensão, não. O foro continua. Então, caso seja ali acusado de ter cometido qualquer, né, crime que envolveu as funções, né, ali um crime em ofício, ele continua, ele mantém o foro no tribunal. Então, aqui, olha, perceba, as imunidades são suspensas, mas o foro não é não, tá? Ótimo. Terceira observação, quanto aos suplentes, né? Suplente de parlamentar não tem imunidade, não tem foro, tem nada. Suplente só pode ter, né? Pode vir a ter, se ele efetivamente tomar posse, né? Se ele efetivamente vier a assumir o cargo. Se não, não vai ter nada. Tranquilo? Isso é muito importante. Bem, e aí, nós temos uma análise bem relevante, aí já trabalhando até, né, Estado de Defesa e Estado de Sítio, sobre esses dois fenômenos aí, né, do direito constitucional lá, da defesa do Estado e das instituições democráticas na Constituição brasileira. Por quê? Quando envolve, né, Estado de defesa, as imunidades, elas não sofrem qualquer interferência, não podem sofrer qualquer intervenção, qualquer restrição, qualquer limitação. Então, durante estado de defesa, não é possível que as imunidades parlamentares sofram qualquer tipo de ingerência. Ponto final. Agora, se eu estiver falando de estado de sítio, é possível sim que eu tenha limitações, que eu tenha aqui restrições, tá certo? Às imunidades parlamentares. Só que essas restrições também têm seus limites. Primeiro lugar, elas não são nem obrigatórias, ou seja, pode ser que seja suspensa as imunidades, mas não é uma regra, não tem que ser suspenso, né? Começamos por aqui. Então, durante o estado de sítio, as imunidades parlamentares, como regra, elas vão até subsistir, ou seja, elas vão continuar. O que pode acontecer é a suspensão, mas a regra é que elas se mantenham. Excepcionalmente, elas podem vir a ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros da casa, ou seja, para suspender a imunidade do deputado federal, vai ter que votar na Câmara, do senador vai ter que votar no Senado, tá? Nos casos, e perceba, não é para tudo quanto é caso, não, somente para casos praticados fora do recinto do Congresso, ou seja, se o ato é praticado dentro do Congresso, a imunidade sempre subsistirá, tá? Mas fora,
pode ser que eu tenha suspensão, desde que eu tenha esses 2/3 dos votos, né, dos membros aqui, e desde que, né, essa suspensão seja dos atos, né, esses atos aí suspensos sejam incompatíveis com a execução das medidas daquele estado de sítio específico. Então, também não posso sair suspendendo as imunidades só porque eu tenho 2/3, né? Não, somente se realmente, naquele caso concreto, né, aqueles atos que devem ser implementados no estado de sítio forem incompatíveis com alguma das imunidades. Essa é a única possibilidade, tá bom? Então, muito importante deixar isso tudo bem claro. Tá, Eduardo, dito isso, vamos lá às imunidades que a gente tem na Constituição. São só essas que você colocou? Claro que não. Por exemplo, aqui não está a imunidade testemunhal, né? Os parlamentares, eles têm imunidade testemunhal, não são obrigados a testemunhar sobre atos, né, e fatos que tomem conhecimento a partir do exercício da função e que pessoas, né, confessaram a eles ali confiando, né, naquela relação, né, e naquela autoridade que ele tem de representação. Então, perceba, isso também está na Constituição, uma outra imunidade do parlamentar. Mas aqui nós vamos trabalhar as 3 imunidades que realmente caem muito mais em prova. A primeira, a imunidade material, de discurso, e a segunda e a terceira, que são imunidades formais, né? Uma em relação à prisão do parlamentar e a outra em relação à sua processabilidade, né? Processo e julgamento aí dos parlamentares. Maravilha, meus amigos. Dito isso, a gente começa pela imunidade material, a famosa imunidade de discurso, freedom of speech, né? Perceba que a imunidade material, ela nada mais é do que uma proteção maior que é conferida, que é dada à liberdade de expressão dos parlamentares, né? Então, eu gosto muito até da seguinte ideia. Nós temos a liberdade de expressão, né, que é um direito fundamental de todos, mas para alguns ela é qualificada, ela tem uma proteção maior, nos termos, claro, da Constituição. E esse é o caso da imunidade material. Veja que o artigo 53, caput da Constituição Federal, ele é claro em dizer que os deputados e os senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, qualquer opinião que ele emita, qualquer palavra, qualquer expressão, frase, colocação, fala que ele tiver, e o voto, né, ali num sentido ou no outro, ele é imune, ele não pode ser punido por isso, né? Por quê? Porque ele é um representante do povo, que deve falar pelo povo, coisas que muitas vezes, inclusive, o povo não poderia falar, porque, por exemplo, seria um crime de injúria, ou de calúnia, ou de difamação, né? Ou mesmo uma incitação ao crime, a depender do caso, né? Então, é muito comum, inclusive, que parlamentares vá lá no parlamento, ou mesmo fora, e defendam uma bandeira que, às vezes, ali, naquele momento, ela é ilícita, ela é até crime, né? Então, por exemplo, hoje o uso de drogas durante muito tempo, né? Hoje já não é mais considerado crime, é uma infração administrativa, segundo o Supremo. Mas veja, o uso de droga durante muito tempo foi considerado crime, e o parlamentar ia lá e defendia que ele não fosse mais considerado crime, né? Então perceba, o parlamentar tem essa prerrogativa por isso, né? É exatamente essa ideia. Agora, nós temos algumas considerações sobre isso. Primeiro lugar, ele só vai ter essa imunidade no exercício da função, ou seja, em razão de estar ali exercendo o seu munus parlamentar, né? Não dá para o cara ter essa imunidade nas relações pessoais da vida dele, né? Brigou lá na rua com alguém, saiu xingando a pessoa. Isso não existe, ele não tem imunidade nenhuma nisso. A imunidade dele é em relação ao exercício da função parlamentar. Então tá lá no plenário fazendo um discurso, tá fazendo um discurso em algum outro órgão, sei lá, uma associação, ou na rua, ou entrou num debate político dentro do ônibus, qualquer lugar, dando uma entrevista, né, num podcast, na internet, fazendo uma manifestação, tranquilo. Em todos esses ambientes, ele vai ficar protegido, desde que ele esteja exercendo a função parlamentar. Se não tivesse elo com a função parlamentar, não tem proteção. Segundo ponto, o Supremo Tribunal Federal dá um tratamento distinto, né, quanto à presunção, pelo menos, né, em relação ao fato dessa fala do parlamentar ter sido feita dentro ou fora
do Congresso Nacional. Se ele faz dentro do Congresso, dentro da Casa Legislativa dele, há uma presunção muito forte, não é absoluta, mas é uma presunção fortíssima de que ele estava no mundo parlamentar, de que ele estava no exercício da função parlamentar. E o que é muito lógico, inclusive. Agora, se ele está fora da Casa Legislativa, não há essa presunção. Então, é ele quem deve fazer a prova de que estava no exercício da função parlamentar. Então, olha, eu estava ali, mas eu estava dando uma entrevista. Olha, eu estava lá, mas começou um debate político sobre corrupção e envolvendo a licitação tal, e eu tenho conhecimento sobre isso. Cheguei lá e falei que, né? Então, perceba, é preciso estar em algum tipo de exercício da função parlamentar, ainda que seja a defesa de uma ideia, não tem problema, mas no exercício da função parlamentar, tá? Maravilha. Bem, e isso, óbvio, protege ele nas mídias sociais e em tudo mais. Por fim, nós temos uma quarta observação muito relevante, né? Que é quanto à natureza da causa extintiva ali, né? Da punição. Por que ele não será punido, né? Por que ele é inviolável, né? Aqui, essa imunidade, ela exclui, segundo a doutrina majoritária e os tribunais superiores, a própria tipicidade do ato. Você se lembra lá no direito penal, né? Que o crime seria, né, o fato típico, ilícito e culpável. E dentro do fato típico, um dos seus elementos era qual? A tipicidade. Então, perceba, né, a imunidade material exclui a tipicidade. Então, o fato é nem típico, tá certo? Muito menos crime. É isso. Bem, agora, para a gente analisar essa imunidade material, né, porque a gente já viu, a regra é a imunidade material, há uma presunção, né, de que ele tem essa liberdade, de que o que ele está falando é livre, há inclusive um caráter preferencial da fala, da liberdade de discurso. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele tem entendimentos sobre algumas possibilidades de restrição dessa imunidade material, como, por exemplo, em caso de fake news ou de discurso de ódio. Gente, tem alguns casos relevantes que definiram o entendimento do Supremo, né, atual. Mas o principal caso, que inclusive condensa ali a maioria dos entendimentos do Supremo no mesmo caso, é esse aqui, né, foi o caso do deputado Daniel da Silveira, um deputado federal que na época lá do inquérito das fake news tinha feito alguns discursos, especialmente um vídeo que ele gravou no YouTube, em que ele ofendia, né, alguns ministros do Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes, né, xingava ele ali e provocava ali, né, incitava as pessoas contra ele, etc., né, ali, segundo o Alexandre, ele foi ameaçado e outras coisas mais, né, e falava contra o regime constitucional, contra o regime democrático, contra, né, pelo menos assim, a visão que ele tinha ali do Supremo Tribunal Federal, etc. Então, foi nesse sentido. Depois, quem tiver maiores dúvidas, assista o vídeo, vocês vão conseguir achar, é melhor do que eu ficar aqui tentando dizer o que tem no vídeo, né, que às vezes a gente fica até um pouco constrangido de dizer. Agora, vamos lá. O que o Supremo decidiu aqui que é relevante para nós, né? Nós precisamos pegar isso daqui, que vai estar na sua prova. Em primeiro lugar, o caráter preferencial da liberdade de expressão e da imunidade material, né? Então, a liberdade, ela existe, inclusive, para que você critique, manifeste opinião contrária, jocosa, sátrica. Jocosa é brincadeira, zoeira, né? E até mesmo errônea. Tá errado o que você disse sobre a pessoa, mas você tem o direito de errar, né? Então, a sua liberdade de expressão vai te proteger até nisso. E críticas, não tem problema nenhum você criticar, falar, olha, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal ativista, as decisões são absurdas, não respeita isso, não respeita aquilo. Isso é um direito da pessoa. Agora, para que não posso usar? Quando é que aí eu já estou abusando deste meu direito de liberdade de expressão, da minha imunidade material, segundo o Supremo? Olha, diz claramente o STF, que não serve a imunidade para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado democrático de direito e a democracia, né? Repete o Supremo, uma tese que ele já afirmou há muito tempo, de que na nossa Constituição a liberdade de expressão é assegurada com responsabilidade, ou seja, liberdade barra responsabilidade, né? Segue o tribunal dizendo o seguinte, a liberdade de expressão não pode ser usada para prática de atividades ilícitas ou para prática de discursos de ódio, ou discursos contra a democracia ou contra as instituições, tá? Nesse sentido, seriam inadmissíveis as manifestações proferidas em redes sociais
que objetivassem ali a abolição do Estado democrático de direito, né? Então, manifestações que objetivassem isso, e o impedimento com graves ameaças do livre exercício dos seus poderes constituídos e das suas instituições, né? E aí finaliza o STF dizendo que isso vale até mesmo para parlamentares detentores de imunidade material, porque a garantia constitucional da imunidade incide apenas sobre manifestações proferidas no desempenho da função legislativa ou em razão desta, não sendo possível utilizá-la como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tá certo? Então, essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, que condensa basicamente o seu entendimento sobre o tema, tá? Massa. Agora, vamos lá. Imunidade formal em relação à prisão, né? O parlamentar federal, ele não pode ser preso como os demais, né? Como os demais cidadãos, né? Ele tem ali uma imunidade. Diz o artigo 53, parágrafo 2º, que desde a expedição do diploma, você já tinha falado, todas as imunidades são desde a diplomação. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, perceba, regra, não pode ser preso. Exceção, flagrante por crime inafiançável. Veja, olha, flagrante, né? E desde que o crime seja inafiançável. Então, eu preciso dos dois aqui ao mesmo tempo, para que aí sim ele possa ser preso, tá? Beleza. Mas, Eduardo, ele pode ser preso porque eu tenho sentença penal condenatória transitada em julgado? Pode também. Aí é um caso que sempre vai poder prender, tá? Bem, e aí diz aqui, então, né, o artigo, porque isso é que o artigo continua. Ele diz assim, nesse caso, ou seja, caso ele seja preso por crime inafiançável, né, os autos serão remetidos dentro de 24 horas para a casa respectiva. Então, se ele é deputado federal, tem que mandar os autos da prisão lá para a Câmara. Se ele é senador, para o Senado, né? Para quê? Pelo voto da maioria de seus membros, maioria absoluta, né? Resolva sobre a prisão. Então, a casa pode, né, suspender a prisão dele. Desde que ela tenha a maioria absoluta dos votos, ela vai poder suspender a prisão dele, tá certo? É isso. Agora, meus amigos, eu trago aqui para vocês uma análise mais aprofundada desses requisitos para que ele possa ser preso. Então, você viu, olha, regra ele não pode ser preso, exceção é que ele vai poder ser preso em crime, né, inafiançável, desde que em flagrante. Maravilha. Então, vamos analisar isso. Em primeiro lugar, o que é crime inafiançável, né? O que é um crime inafiançável? Quando é que eu considero um crime inafiançável? Vamos lá. Segundo a doutrina majoritária e segundo a própria jurisprudência mais sólida ali do STF, do STJ, né, durante muito tempo, o crime inafiançável seriam aqueles que a Constituição Federal estabelecesse ali que ele era inafiançável, ou ainda, segundo boa parte da doutrina, caso alguma lei, né, dissesse que um crime ali, o crime específico tal, era inafiançável, aí nesse caso também ele poderia ser, né? Então seria isso. Está na Constituição que ele é inafiançável, ou mesmo, para alguns, está na lei que ele é inafiançável, beleza, ele seria inafiançável. Essa seria a ideia, né? E na nossa legislação não tinha ali um crime específico que seria inafiançável, mas tem na Constituição. E a Constituição dizia, olha, os crimes inafiançáveis seriam os crimes hediondos, né, e os equiparados, que são tortura, tráfico e terrorismo, seria o racismo e seria a ação de grupos armados. Olha só, a ação de grupos armados. O grupo tem que estar armado. Não pode ser uma ação sem armas, tá? Civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esse detalhe do grupo estar armado é muito relevante, tá? Bem, e aí a gente desce, né? Por que a gente desce? Porque em 2 casos o Supremo Tribunal Federal criou um novo conceito. Ele queria prender, né, 2 parlamentares, e ele não tinha como prender, porque não cabia prisão preventiva, não cabia prisão temporária, e o Supremo queria prendê-los na época. O que ele fez? Inventou um tal de crime inafiançável em tese, né?
que é isso, Eduardo? O que são crimes inafiançáveis em tese? O Supremo foi lá e falou o seguinte, olha, todo crime que, nas circunstâncias do caso concreto, ou seja, não é a definição dele, olha, esse crime, sei lá, estupro, não cabe fiança. Não é essa a definição. Mas é o estupro cometido por fulano de tal, em tais circunstâncias. Então, nesse caso aqui, não vai caber. Então, perceba. Ele diz o seguinte, todos os crimes cujas circunstâncias daquele crime, né, impedissem a concessão de fiança, né, inviabilizassem o estabelecimento da fiança, seria um crime inafiançável. Sempre seria um crime inafiançável. Né? Isso aqui, o pessoal do processo penal ficou maluco quando essa tese saiu, né? Porque realmente foi uma tese muito rejeitada, tanto pela doutrina, como até pelos outros tribunais, né? Essa é uma tese até hoje objeto aí de muita oposição, vou dizer assim, né? Bem, e na sequência, né, a grande questão foi que nos dois casos o Supremo usou o mesmo motivo, né? Porque os casos que não cabem fiança estão lá no 324 do CPP, né, lá no Código de Processo Penal, artigo 324. E nos dois casos o Supremo usou o mesmo inciso. Qual foi o inciso? Aquele que diz que, presentes os requisitos da prisão preventiva, não cabe fiança, né? E aí o Supremo falou, olha, então, nos dois casos aqui está presente o requisito da preventiva, então não cabe fiança, né? E aí, por isso, foi lá e colocou os dois no chilindró. Quem foram esses dois? Delcídio do Amaral, do PT, durante o mensalão, e o outro, o Daniel da Silveira, que eu acabei de falar quando eu tratei da imunidade material. No caso do Delcídio, ele estava, né, durante o mensalão ali, tentando corromper testemunhas, ele estava tentando comprar testemunhas. Aí o Supremo falou, olha, você está trabalhando no processo, comprando testemunhas, saiu lá um áudio, passou no Fantástico, no Jornal Nacional, foi lá e mandou guardar o Delcídio, criando essa tese, né? Bem, no caso do Daniel da Silveira, né, aqui nós tivemos também a mesma motivação, olha, estariam presentes ali os requisitos da prisão preventiva, então o crime seria inafiançável em tese, né? E o crime dele seria um crime permanente, né? Porque ele postou um vídeo no YouTube. Então, enquanto o vídeo continuasse no YouTube, seria flagrante, segundo o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre Moraes entendeu assim. Então, falou, olha, o vídeo está no YouTube, já tem dias, mas enquanto ele estiver lá, o crime é permanente, o crime continua acontecendo, ele não parou de acontecer, logo é flagrante delito, né? Posso prender ele em flagrante a qualquer hora. Aí inventa uma coisa chamada mandado de prisão em flagrante, né? Bem, também uma outra tese bem questionável aí do Supremo, mas foi assim, efetivamente, que foi feito. Né? Nos dois casos, tá? É bom que pelo menos um caso é contra a esquerda, outro contra a direita, vocês não vão ficar com ódio de mim, né? Ou pior, né? Os dois vão ficar com ódio de mim. Vou ser odiado pelos dois lados. Tô ferrado, né? Bem, é isso aí que aconteceu, viu, gente? Eu não tenho culpa disso aí, não. Bem, mitigação da deliberação sobre a prisão, né? Pela Casa Legislativa. Veja, você viu aqui o seguinte, olha, o cara foi preso por crime inafiançável, foi em flagrante, o que eu faço? Tenho que mandar os autos da prisão lá para a Casa Legislativa dele, para que a Casa delibere se vai manter ele preso ou não. Só que teve um caso muito interessante em Rondônia, que foi o seguinte, o deputado estadual foi preso, e aí é sempre bom lembrar, né, gente? Os deputados estaduais e distritais têm as mesmas imunidades dos federais. A mesma, igual. Né? O artigo 27 da Constituição fala isso, tá? Então, voltando. Tive um deputado estadual que foi preso, né? Só que ele foi preso num escândalo de corrupção que estavam envolvidos a maioria esmagadora da Assembleia Legislativa de Rondônia, ou seja, a maioria dos deputados estaduais também estava ali sendo investigado e acusado de estar compondo aquela organização criminosa ali, né? O que aconteceu naquele caso? Aí o Supremo falou o seguinte, ó, peraí, se a maioria das pessoas que vão julgar ele, se vai manter ele preso ou não, então, no mesmo esquema, então isso aí está corrompido, não pode ter esse tipo de votação. Nesse caso, o Supremo inadmitiu, disse, olha, nesse caso vocês não vão deliberar, não, né? Isso aí não fere a impessoalidade necessária ao julgamento, vocês não vão poder julgá-lo, tá? E aí proibiu, não permitiu, nesse caso específico, que a casa deliberasse, tá? Maravilha. Agora, um outro ponto interessante nesse tema são as medidas cautelares diversas da prisão, né? Então, assim, além de prender, é possível adotar aquelas medidas cautelares lá do 319 do Código de Processo Penal? Sim, é possível. Só que o Supremo entende que, nesse caso, se essas medidas inviabilizam
né, ali, ou afetam, de qualquer maneira, o exercício das funções legislativas, tem que remeter essas medidas cautelares para a Casa Legislativa e a Casa delibera se mantém ou não mantém as medidas cautelares, sei lá, tornozeleira eletrônica, qualquer coisa dessa natureza, tá? Agora, a gente vai para a imunidade formal em relação ao processo, né? Veja, artigo 53, parágrafo 3º, ele diz que, recebida denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF tem que dar ciência à casa respectiva. Traduzindo, alguém foi lá e denunciou ele, ó, fulano, né, o MP, né, perdão, foi lá e denunciou ele, olha, tá aqui, esse deputado tá cometendo esse crime, estamos aqui acusando ele disso. Ótimo, o que o STF tem que fazer nesse caso? O STF, ele vai receber aquela denúncia, ele vai tocar o processo normal, só que, ao receber a denúncia, ele tem que remeter essa denúncia, né, para a Casa Legislativa. Vai ter que devolver isso aí lá para o Congresso Nacional, para a casa dele. Por quê? Depois que ele der essa ciência, a casa tem uma prerrogativa. Qual é a prerrogativa? Ela pode, se ela quiser, não é obrigada, pode suspender o julgamento, pode suspender o processo, né? Ele não vai ser processado enquanto durar o mandato dele, né? Pode acontecer, a casa pode fazer isso, desde que eu tenha um partido político que tenha representação na casa, né? E ele, então, suscite isso e, pelo voto da maioria absoluta dos membros ali, se aprove a suspensão daquele processo, ele será suspenso, tá? O parágrafo 4º diz que o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias. Então, se um partido faz esse pedido, em 45 dias tem que votar ali se vai ou não vai processar o parlamentar. Parágrafo 5º diz o seguinte: se o pedido for procedente, né, aí eu tenho que suspender também a prescrição daquele crime. Então, durante aquele período não corre prescrição, tá certo? Não vai ser processado, mas também não corre prescrição. Beleza. Agora, em relação aos demais membros do Legislativo, meus amigos, como eu já havia até adiantado, os parlamentares estaduais e distritais têm as mesmas imunidades dos parlamentares federais. Então, eles têm todas, tá? As mesmas, igual, não muda não. E os vereadores? A regra é que eles não têm, né? Não têm imunidades, vírgula, salvo uma. Só tem uma que eles têm, né? Salvo qual? Salvo qual? A imunidade material, a de discurso, né? Mas ela é limitada. Então, a imunidade material deles não é ampla, como a dos deputados federais, ou dos distritais, ou dos estaduais. Não, é uma imunidade material limitada. Então, salvo a imunidade material restrita a circunscrição do município. Ou seja, somente se foi feita dentro do território do município, fora não tem imunidade, tá certo? Maravilha. Agora vamos falar do foro por prerrogativa de função, né? Eu acho até bem tranquilo, bem fácil, né? Embora aí a gente tenha toda uma discussão, importante, inclusive, mas não é difícil não. Veja, o foro, tradicionalmente, previsto lá no 53, parágrafo 1º, que traz para a gente que os parlamentares federais, desde a diplomação, são processados e julgados, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, cometeu crime, vai lá para o STF. Tá. Agora, desde 2018, o STF tem um entendimento muito claro que não é por qualquer crime que ele vai ser julgado no Supremo, né? Ainda que cometido depois da diplomação, durante o mandato. Seria apenas os crimes cometidos em ofício, ou seja, os crimes que foram cometidos no exercício da função parlamentar em razão do exercício da função parlamentar, né? Tem que ter esse elo, tá, com a função. Então, não é porque ele bateu em alguém na rua, não. Tem que ser efetivamente, né, um crime cometido com vínculo com a função parlamentar, uma corrupção, por exemplo, etc. Aí, beleza. Aí vai se responder mesmo lá no Supremo Tribunal Federal, tá? A primeira observação, que eu até cheguei a pular aqui, né, mas é importante a gente lembrar, né? Gente, olha só,
o foro por prerrogativa, ele só pode estar previsto na Constituição Federal, tá? As imunidades aqui, até de alguma forma um pouquinho, aqui é o seguinte, as imunidades, né, elas podem estar na Constituição Federal, mas elas também podem estar em legislação federal. Existem leis federais que têm imunidades, né? Como, por exemplo, a legislação que prevê, né? As legislações que preverem ali o juízo de admissibilidade, né? Nos crimes de responsabilidade de governadores de estado e de prefeitos, né? Essas aí são leis federais, não estão na Constituição, e o Supremo admite como sendo constitucionais, entendeu? Maravilha. Agora, veja bem, meus amigos, além de tudo isso, os inquéritos policiais e as investigações do Ministério Público, né, contra esses parlamentares, elas têm que tramitar no tribunal. Então, perceba, esse é um detalhe muito importante que muita gente às vezes esquece. Qual que é o detalhe? Presta bem atenção. Se eu tenho uma investigação, seja pelo MP, pela polícia, né, contra um parlamentar, onde é que tem que correr essa investigação? Onde é que ela tem que começar? Né? Primeiro, ela tem que ser autorizada pelo tribunal. Segundo, ela vai correr junto ao tribunal para que o tribunal controle aquilo. Então, se eu estou falando de parlamentar federal, é no Supremo. Mas se eu estiver falando de deputado estadual, deputado distrital, é lá no Tribunal de Justiça. Se eu estiver falando, e isso aí vale também lá para os cargos do Executivo, né? Se estiver falando de prefeito, onde é que é o foro do prefeito? Pô, professor, é lá no TJ. Então, o TJ vai ter que autorizar, o TJ vai ter que acompanhar. Do governador, no STJ, a mesma coisa. Do presidente, no STF, a mesma coisa. Então, isso aqui é um detalhe importante, tá? Bem, último detalhe desse slide. O foro não se suspende com a licença parlamentar. Já tinha até adiantado isso quando tratei da imunidade, né? Bem, agora, vamos falar do que mudou? Olha só, você tem o que foi mudado aqui, né? O primeiro slide dizendo como é, o segundo como está agora, de forma muito clara, você vai perceber que, na verdade, isso aqui só mudou quanto à fixação do foro e o momento, né, especificamente, né, foi uma mudança muito mais temporal, tá? Então, em relação à duração, né, do foro aí por prerrogativa de função, como é que era? Bem, o foro começava na diplomação e só se encerrava com o término do mandato. Mas se o mandato acabasse, realmente o foro acabava também. Então, perceba, se o mandato acabava, o foro acabava. Então, se ele renunciava, se acabava o tempo do mandato, qualquer coisa dessa natureza, ele perdia o foro, né? Porque o mandato tinha encerrado, ele também perdia o foro. Se ele renunciasse, fosse cassado, qualquer coisa dessa natureza, ele ia perder o foro, né? Maravilha. Só que o próprio STF admitia ali algumas exceções, né? Casos em que ele tivesse renunciado só com o objetivo de deslocar a competência do tribunal, ou se a instrução processual tivesse encerrado, já tivesse começado a fase de julgamento, casos de reeleições consecutivas, ele prorrogava o foro, né? Seja no mesmo cargo ou em mandato cruzado federal, era deputado, virou senador, era senador, virou deputado, tudo isso aí mantinha o foro. Só que agora tudo isso aí se tornou inócuo. Por quê? Porque agora, como é que ficou? O Supremo passou a entender que o foro por prerrogativa de função, ele se estabelece no momento do crime. Então, se o crime foi cometido entre a diplomação, tá aqui a diplomação, e o término do mandato, quando ele sai do mandato, né? Se o crime foi cometido nesse período, crime cometido neste período, acabou. Está fixado o foro do tribunal para sempre. Literalmente é isso, né? Então, crime foi cometido aqui desde que em ofício, claro, né? Crime em ofício, né? Crime em ofício. Aquele crime com vínculo com a função. Então, crime foi cometido aqui, qual é a consequência? A consequência é que o tribunal será competente eternamente, ou seja, não importa quando é que começou a investigação, quando é que descobriram que ele cometeu o crime, quando é que começou o processo, nada disso importa, meus amigos, nada disso importa, porque a competência do tribunal estará fixada permanentemente, tá certo? É isso que foi decidido pelo STF, e isso, obviamente, foi decidido nos processos que dizem respeito ao 8 de janeiro e ao julgamento aí da tentativa de golpe de Estado que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, dentro desse cenário, né, o Supremo teve o interesse de mudar a regra de foro. Por quê? Porque os inquéritos, né, instaurados ali do 8 de janeiro, todos os membros ali
do Poder Executivo, inclusive o ex-presidente, já tinham deixado o mandato. Então, se o STF adotasse a tese anterior, ele não poderia, né, julgar o ex-presidente, ele não teria essa competência de acusá-lo lá, né, de processá-lo e julgá-lo, porque ele já não estava mais no mandato, então não teria foro no Supremo, né? Até o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, fez uma crítica interessante, dizendo, olha, o Supremo julga presidente, mas não julga ex-presidente. Isso aí também, né, fica aí para vocês. Mas veja, então o Supremo veio e fixou a seguinte tese, né, que a prerrogativa de foro permanece válida mesmo após o término do exercício do cargo, desde que os crimes tenham sido praticados durante ali, né, o exercício do cargo e com relação às funções do cargo, né? A tese, inclusive, fixada, né, trouxe para a gente que a prerrogativa de foro, então, subsistiria mesmo após o afastamento, ainda que o inquérito ou a ação penal não tenham sido iniciados, né, venham a ser iniciados depois, então continuaria, né, do foro do Supremo. Inclusive, o próprio STF também fixou que aquela tese, que esta tese, né, ela se aplicaria imediatamente a processos em cursos, e isso de modo geral. Então, perceba, se eu tivesse ali um deputado federal, que, na verdade, já não era mais deputado, né, mas que estava respondendo ali, então, por um crime da época em que era deputado, mas estava respondendo lá no primeiro grau de jurisdição, porque já não era mais deputado, o que teria que ser feito? Teria que remeter o processo para o Supremo de novo, né? Porque aí, perceba, ficou muito claro aqui que a tese se aplica aos processos que estão em curso, então ele vai ter que responder no Supremo, né? A mesma coisa vai acontecer em relação a todos os demais detentores de mandato eletivo que tenham foro. Então vai acontecer em relação aos deputados estaduais distritais, ex-parlamentares, deputados federais e senadores, os ex-prefeitos, ex-governadores, ex-presidentes que estejam sendo acusados de crime cometidos na época em que tinham um mandato, em razão da função do mandato. Teve que mandar tudo para os tribunais competentes, tá? Maravilha, meus amigos. Agora, vamos falar, né, desse foro em relação aos demais parlamentares. Você viu o seguinte, olha, o foro por prerrogativa, né, dos parlamentares federais é no STF. Mas e o foro por prerrogativa dos deputados estaduais e distritais? Esse é no Tribunal de Justiça, como regra, Tribunal de Segundo Grau, mas não sendo no Tribunal de Justiça, né, que seria a regra, ele seria no TRF, se o crime fosse federal, ou no Tribunal Regional Eleitoral, no TRE, se o crime for eleitoral. Agora, vereadores, meus amigos, vereador não tem furo, né? Vereador não tem furo. Muito cuidado, beleza? Maravilha. Ah, Eduardo, se a Constituição Estadual criar, não pode, né? Se a lei tal criar, não pode. Só a Constituição Federal pode prever furo. Beleza? Ótimo. Agora, vamos falar de CPI, gente. Para a gente encerrar a nossa aula, vamos falar de CPI, né? Olha só. Comissão Parlamentar de Inquérito, prevista aí no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele diz o seguinte, que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio, veja, poderes de investigação, próprio das autoridades judiciais. O detalhe é importante, qual poder que a CPI tem? É de investigação. Ela não tem poder cautelar, né, de assegurar bem, de assegurar nada, né? Ela tem poder de investigação, e só, tá? Além de outros previstos nos regimentos da Casa, serão criadas pela Câmara dos Deputados, então, comissão só da Câmara, pelo Senado, ou em conjunto ou separadamente. Então, posso ter também uma CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, né? Mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Gente, isso aqui é muito relevante. Veja, preste muita atenção. Ele diz requerimento. Traduzindo, isso aqui é um ato administrativo vinculado, né, à requisição, natureza de requisição. Então, o entendimento do STF é esse. Uma vez atingidos 1/3 dos membros daquela casa legislativa, a CPI é obrigatória. Então, se eu tiver 1/3 das assinaturas, vai ter que ter CPI. Ah, Eduardo, mas os outros 2/3 são contra. Não importa, né? Basta 1/3. Segundo o Supremo, a CPI é um direito fundamental da minoria parlamentar. Então, tem 1/3, é obrigatório abrir CPI. Ah, mas não depende da boa vontade do presidente da casa? Não. Da mesa diretora? Não. Da maioria? Não. Não. Basta 1/3, meus amigos, basta 1/3, tá? Agora,
Essa CPI também não pode ser instaurada para investigar qualquer fato, não. É só para apuração de fato determinado. O fato que ela está investigando tem que ser real, né? Não dá para investigar, vamos investigar a corrupção. Qual corrupção? Não, corrupção toda. Não, isso é um fato específico, tá? Esse fato, claro, tem que ter um elo com a administração pública, porque a CPI não tem poderes ilimitados, né? E, obviamente, a CPI tem que durar por um prazo determinado, um prazo certo, previsto, ainda que possa ser prorrogado por outro prazo certo, tá? Sendo as suas conclusões, for o caso, encaminhadas aí ao MP para que promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores, meus amigos. Ótimo! Agora, a gente vai para esse quadro, que é o quadro quase que eu chamo assim de quadro mágico, né? Para a gente poder encerrar a nossa aula, a gente vem para esse quadro, né? Esse quadro, ele mostra para a gente quais atos a CPI pode praticar, né? Sem depender de uma ordem judicial e quais ela não pode. Ela não vai poder praticar. Se ela quiser que isso aqui ocorra, ela vai ter que pedir ao juiz e o juiz dar uma ordem judicial, senão ela não vai poder realizar. Então, eu dividi aqui para vocês. Esse quadro até está no meu manual, né? Que eu só coloquei aqui, desse eu não tirei, né? Do arquivo, não. Eu acabei trazendo aqui, que eu já tinha o original que eu tinha feito e trouxe para cá. Mas dá na mesma, né? Ele também está lá no manual. E aí a gente tem aqui, olha só. O que a CPI pode sem ordem judicial? Em primeiro lugar, vou até colocar em verde, né? Porque aí a gente fica mais claro, né? Então, em primeiro lugar, realizar busca e apreensão genérica. Busca e apreensão pode? Pode. Genérica. Eduardo, mas e se for domiciliar? Aí não pode, não. Busca e apreensão domiciliar está do outro lado, né? Por quê? Porque a busca e apreensão domiciliar, meus amigos, ela tem uma reserva de jurisdição. A Constituição diz que cumprimento de ordem judicial em domicílio exige ordem judicial. Acabou. Então tem reserva de jurisdição. Ponto. Tudo que tem reserva de jurisdição, a CPI não pode realizar sem ordem judicial, tá? 2, quebrar sigilo de dados, inclusive de dados bancários, dados fiscais e dados telefônicos. Mas é de dados telefônicos, não é de comunicação telefônica, não. Por quê? Porque a comunicação telefônica, a CPI não pode quebrar, né? Por quê, Eduardo? Porque a Constituição Federal tem reserva de jurisdição. Ela não diz que comunicação telefônica só pode ser quebrada por ordem judicial, nos casos previstos em lei, né? E desde que para investigações criminais, ela não é muito clara nesse sentido. Então, acabou. Exigiu ordem judicial, não pode. Agora, Eduardo, mas tem telefônica aí dos dois lados, dados e comunicações. Cuidado. Dados são informações. Você ligou para a pessoa, que horário, que dia, qual o número do telefone, quanto tempo durou a ligação, isso aí são dados telefônicos, isso aí a CPI pode. Aquele documento, né, que normalmente até as companhias telefônicas mandam para a gente ali para prestar conta de quanto que a gente gastou. Agora, do outro lado, é comunicação, é conversa. O que eu falei com o fulano? O que eu estava falando? Eu intercepto, um terceiro intercepta e grava aquilo que a gente está falando. Opa, aí não pode, né? Vai precisar de ordem judicial. 3, realizar oitiva de investigados, testemunhas e autoridades. A CPI pode realizar a oitiva, meus amigos, né? Desses investigados, das testemunhas, das autoridades. Agora, ela pode, né, conduzir coercitivamente eles? Ela não pode. Ela pode pedir ao juiz que conduza, né? Agora, vai pedir ao juiz que conduza quem? As testemunhas, as autoridades. Agora, investigado não tem como, né? O investigado tem direito ao silêncio, tranquilo? Por fim, nós temos ali, né, que as CPIs também podem determinar a realização de perícias, requisitar diligências, né, exibição de documentos públicos, etc. Agora, por outro lado, e aí a gente segue na lista daquilo que ela não pode decretar prisão temporária, nem preventiva. Eduardo, mas não pode decretar prisão em flagrante? Mas flagrante qualquer um pode, né? Qualquer um do povo pode dar voz de prisão em flagrante, né? Então é por isso que ela pode. Não pode determinar res, sequestro, hipoteca ou indisponibilidade de bens, porque isso aqui tudo, em primeiro lugar, é medida acauteladora e, em segundo lugar, exige ordem judicial. 5, não pode impedir que o investigado saia da comarca ou do país, se a restrição da liberdade de expressão, da liberdade de locomoção, vai exigir ordem judicial.
né, nos termos da legislação, inclusive, não pode violar o direito ao silêncio, não pode obstaculizar trabalhos dos advogados, desrespeitar sigilo profissional, exigir que a pessoa fale lá, né, sobre coisas que estão acobertadas por sigilo profissional. Então, sei lá, um jornalista, um advogado, um psiquiatra, né, não vai poder fazer que fale do seu cliente, ou do seu paciente, ou da sua fonte, né? Não pode anular atos dos outros poderes, não pode investigar a atuação jurisdicional dos juízes. Perceba, a atuação administrativa, sei lá, está investigando se houve uma corrupção na gestão ali daquele fórum, isso ela pode. O que ela não pode é um ato jurisdicional. Isso ela não pode, não, né? Agora, também não pode, né, cassar, revogar, alterar, subverter decisão judicial ou mesmo quebrar sigilo de processos judiciais que estejam sobre segredo de sigilo, né? Sobre sigilo, né? Sobre segredo de justiça, meus amigos. Maravilha. Aqui, cliquei até errado aqui, né? Na verdade, essa sequência aqui, cliquei no botão errado, né? Tava jogando já para outra aula. Deixa eu, né, parar aqui. Era exatamente aqui, né? Parar, partilha. Tá aí. Maravilha, meus amigos. É outro tema, né? Processo legislativo, não é poder legislativo. Foi mal. Bem, meus queridos amigos, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a vocês, né, pela paciência de me escutar mais esse dia, né? E vamos juntos, estudando fortemente para esse Quartenan, né? Tenho certeza que nós teremos uma aprovação massiva, mais uma vez, aqui no Magistrar, e você será mais um dos aprovados desta vez. Eu tenho certeza disso, tá? Deus abençoe seus estudos, um grande abraço e até mais.